Salve, salve, galera! Este é o Peds e Regatas Podcast. Eu sou o Flávio Merencio. Eu sou Otávio Ribeiro e esse não é um Pé de Regatas qualquer, Flameirense. É um Pé de Regatas Não. com vida. É daqueles que eles gostam, né? A gente Oh, tá com a galera do @PackersNationBR, do NationCast. Tô aqui com Lucas e Henrique. Salve, salve, galera! Sejam bem-vindos ao Peds e Regatas Podcast. Fala galera, prazer demais estar junto com vocês. Há muito tempo já essa parceria já ter acontecido. Os horários bateu, deu certo e vamos que vamos. Não é um momento muito feliz para quem torce para os Packers, né? Perdemos para os 3 piores times da liga em sequência. E sim, vamos ganhar dos Bills porque a gente perde dos piores e ganha dos melhores. E é isso, estou feliz demais. Espero que possamos fazer mais parcerias. Com E é isso, certeza. tamo junto. Fala galera, tamo junto aí agora. Vamos elogiar um pouquinho o Packers hoje, né? Para não perder o costume e falar um pouco de pistoladas aqui daqui a pouco. me Excelente. falaram, Flavinho, que os caras estavam esperando uma vitória para eles chegarem aqui. Me falaram que tava Pois falando isso é. daí. Eu não tava esperando essa última derrota, eu confesso. Queria estar recebendo vocês em situações mais alegres, né, rapaz? Mas coisa vai melhorar, relax. Uma vez o quarterback de vocês disse isso e ele tava certo. Por que não acreditar É na que, segunda cara, vez? ser torcedor dos Packers e ser feliz são duas coisas que não vão andar juntas a maioria do tempo, né? Então você escolheu passar raiva, então foi uma decisão para sua vida. Já é um comprometimento, né, que você faz com o sofrimento. É tipo eu com o Atlanta Falcons, né? É por aí que acontecem as coisas. Mas a gente vai falar de Falcons agora não, a gente vai falar de Packers. A gente Ainda tem bem. aqui, cara, é verdade, mas eu queria saber de vocês o seguinte. Primeiro avaliação geral da temporada e depois, o que está acontecendo? O que vocês acham, que cada um de vocês acha que está acontecendo? Avaliação da temporada, o que cada um de vocês acha que está acontecendo? Vamos de Henrique primeiro. Boa. Cara, avaliação da temporada, uma porcaria por enquanto, né? Eu acho que provavelmente, até pra gente que conversa lá no grupo, era uma temporada que a gente esperava muito, porque mesmo que perdeu o Adams, o ataque funcionava bem, mesmo sem o Adams. Ano passado a gente teve uns 4 jogos seguidos, a gente ganhou os 4, tendo, sei lá, qualquer pessoa recebendo bola, e a gente via melhora na defesa esse ano, né? Então a gente esperava que, pela defesa melhorou, que realmente, ao meu ver, melhorou, e o ataque sendo o ataque de sempre, com Aaron Rodgers MVP, a gente achou que ele ia ser MVP até 2050, né, eu acho. A gente não imaginou que ele ia cair um pouco. Uhum. E basicamente foi isso. A gente esperava muito e tá sendo nada, assim, principalmente na parte do ataque. A defesa, sim, ok, mas acho que o ataque desanimou todo mundo e um time que não faz ponto, ele nunca vai ganhar, né? Ele no máximo vai empatar. Então, é isso que deixa a gente bem chateado. Eu nunca esperava que esse fosse o problema do Packers em algum momento não fazer pontos com um quarterback tão talentoso. Mas quero ouvir do Lucas. Então, cara, o Henrique falou uma coisa que muito torcedor do Packers se iludiu, se apegou e acreditou, que era, sem o Adams a gente acho que ficou 8-0, se eu não me engano, enquanto ele estava aqui, em jogos que ele não jogou e que ele era jogador dos Packers, a gente não tinha perdido nenhum jogo em que ele foi um desfalque. Então, Uhum. o que a gente pensou foi que, até daquele jogo do Arizona, não sei se vocês vão lembrar, no ano passado, o Arizona vinha 7-0. Aí Green Bay foi para Arizona sem o Adams, sem o Lazard, sem o MVS, puxou o wide receiver do practice squad, e aí a gente ganhou o jogo jogando muito bem no ataque, e ainda teve aquela interceptação que fechou o jogo. Então a gente pensou que o time ia funcionar daquele jeito, né, cara? E o Rodgers de BMVP passou para pior QB da liga, de verdade, cara. Tem sido uma repetição de fato. Até quem tá no grupo aí, nossa, toda segunda é uma rotina. Vão ter 5 prints do Aaron Rodgers não vendo recebedores de 5 a 10 jardas de separação, e ele vai lançar errado para o cara que vai estar marcado por 2 jogadores de defesa. Basicamente, essa é a rotina que tem acontecido. Mas, resumindo, cara, Aaron Rodgers e Matt LaFleur, para mim, são os 2 principais culpados aí desse momento horrível dos Packers. Muito tem se falado, né,
da confiança que o Aaron Rodgers tem com recebedores calouros ou recebedores mais novos, né? Muito se fala sobre isso. Vocês atribuem o fato de ele não estar conseguindo fazer a bola chegar a essa falta de confiança dos recebedores, ou seja, os recebedores não provaram o suficiente para ele? A gente teve um evento no início da temporada, né, com o Christian Watson tendo um drop e depois não recebendo bola, enfim, não fazendo parte do jogo, ou é só uma questão dele estar segurando muito a bola, esperando os caras que ele confia, tipo o Lazar, ficarem abertos? A que vocês atribuem isso? Cara, talvez eu tenha uma opinião um pouco diferente. Eu acho que a gente tem que trabalhar com a narrativa também que, tipo, o Aaron Rodgers pode estar num momento ruim, cara. Tipo assim, ele pode não estar tendo a segunda leitura bem, ele não pode estar conseguindo fazer a terceira leitura bem e fixando no primeiro alvo. Eu tava vendo algumas câmeras Auto N2 ali e tava vendo alguns lances que era isso. Às vezes ele foca muito no Sammy Watkins sempre que ele tá em campo. Ele tem esse costume de dar uma olhada para ele ali de qualquer jeito. Acho que correto, um baita wide receiver que machuca muito, mas é muito bom. Mas ele tende a olhar pouco para os calouros. Eu acho que esse seja o problema. Aí, se é um pouco de falta de confiança, acho que é. E principalmente que tá ocorrendo muito drop. Então, principalmente pelos drops, você vê que quando ele lança a bola, já faz aquela cara de poucos amigos, assim, tipo, avisei que não ia dar certo, cadê meu Adams? Eu acho que é meio que isso, assim, ele já tem uma predisposição a não fazer isso, e acho que ele tá aprendendo muito na primeira leitura. Ele sempre olha o cara ali, tenta se desvencilhar, mas às vezes é o Cobb, às vezes é o Watkins, e são jogadores de mais idade, que machucam muito, e às vezes tem uma maior dificuldade em criar separação. Então eu acredito que seja isso. O Watkins, inclusive, voltando da IR agora, né? Voltando da Injury Reserve agora. Exatamente. Vai ser um baita reforço. Vai lá, Tavinho. Pois é, até para contextualizar você que está assistindo a gente aqui agora, você que está ouvindo a gente agora aqui, o Packers começou a temporada, né, com recorde de 3-1, acabou perdendo as 3 partidas seguintes, como os meninos falaram agora. Essa derrota agora de domingo, né, gente, foi muito dolorosa, porque assim, como o Lucas falou logo na abertura dele, é um dos piores times da liga. A gente tá falando de um quarterback reserva, apesar do Carson Wentz também não tá lá aquelas coisas, né? Ninguém tava esperando o Taylor Heinicke conseguir tirar uma vantagem de 11 pontos do Packers. E assim, rapazes, a leitura corporal aqui, a gente estava gravando antes aqui com vocês, eu e o Flavinho estávamos aqui falando sobre a NBA, a gente não queria pagar de doutor, de leitores, né, de leitura corporal, mas a leitura corporal do Aaron Rodgers tá ruim em todos os níveis, em todos os sentidos, porque aquilo, a sensação que eu tenho tudo bem, a gente tem que entender que é um dos quarterbacks mais antigos, um dos mais velhos da liga, mas em algum momento a gente tem que entender também que, peraí, essa uma fase aqui vai para além do que tá rolando dentro de campo, né, gente? Então, assim, acho que também é um somatório ali, né, não? Cara, eu acho que acaba que uma coisa puxa a outra, né? Eu acho que o pessoal fala a derrota mais dolorosa foi para o Washington. Mas eu acho que essa derrota de Washington já vem um pouco de falta de confiança, tá ligado? Vem umas bolas assim, sabe aquela bola que bate no peito e volta? É meio que aquilo. Você já começou a bater no peito e voltar, já começou a acontecer, coisa que não acontece normalmente, se o cara tá com confiança, que pega a bola, guarda, pode vir quem foi e ele não vai nem sofrer o fumble. Aí você vê a Mari Rodgers pegando uma bola, deixando ela passar aqui, uma bola que não que ele seja bom, que ele é uma bosta. Mas que não acontece normalmente. Mas que não é uma coisa comum de se acontecer, que a bola tava macia, ela não tava vindo rodando muito, ela tava vindo reto, pô, só pegar ela. Então eu acho que confiança, né? Gerar uma falta de confiança. Eu acho que a derrota do Giants, e principalmente a do Jets, que foi, tipo assim, a derrota do Giants foi um pouco de sorte ali, segundo tempo jogou muito mal. O do Jets, o Packers perdeu o jogo inteiro. E aí, você perde um jogo inteiro pro Jets, você fala assim, pô, em casa. Será que eu sou bom? Será que... Aí você fica um pouco para trás.
Né, Luquinho? Exatamente. Vai lá. Cara, eu nesse domingo, você falou que ninguém esperava, assim, eu tava, tipo, naquele meme, nem dói mais, entendeu? Porque, assim, foi 2 jogos que literalmente estragaram o meu domingo, velho. Eu passei muita raiva, mano, contra Jets e Giants. Foi, tipo assim, eu não passava tão nervoso, eu nem lembro há quanto tempo, velho. Então eu falei, mano, eu vou viver a vida nesse domingo, se ganhar, beleza, vou ficar feliz, mas, sabe, já era esperado. Jogo fora de casa, a nossa defesa, como sempre, começou bem, parando os drives, o ataque faz um drive bom e 10 drives ruins, aí a defesa começa a cansar, o jogo do outro time começa a entrar. É a receita da temporada. É o que tem acontecido sempre. Então, eu não fiquei tão surpreso nesse jogo, porque eu já vinha de 2 jogos que já estava acontecendo isso. A gente tem, cara, no Aaron Rodgers, talvez o jogador com braço, né, em termos de braço, mais talentoso que a gente já viu. A gente tem o cara que coloca a bola onde quer, quando o cara está bem. É muito difícil você ver um quarterback melhor do que o Aaron Rodgers. Então, o talento nunca foi o problema ali para ele. A grande questão, que eu acho que o Henrique tocou um pouco nisso, que é, cara, o Aaron Rodgers, depois de, sei lá, 2 décadas de excelência, talvez o cara não esteja bem. E aí a pergunta que eu tenho para vocês, vou começar com o Lucas dessa vez. Será que isso tem mais nas costas do Matt LaFleur e não está conseguindo criar as oportunidades? Ou a gente está vendo um declínio da parte atlética do Aaron Rodgers, que é algo que pode acontecer com qualquer outro jogador? Cara, o Rodgers, pra você ter noção, o primeiro jogo que eu vi dos Packers foi a Hail Mary contra os Lions. Nossa, Então, icônico! Eu conheci a franquia nesse jogo, tá ligado? Tipo, foi o cara que me fez amar futebol americano. E ele tá me fazendo odiar também, tá ligado? Porque, mano, essas posturas dele, de ficar fazendo draminha, não sei se eu fico, não sei se eu vou embora. Aí fica fazendo aquelas carinhas de bosta quando uma jogada não dá certo, já fecha a cara na sideline. Aí vem e lança aqueles arm punch dele. Então, tipo, a falta de liderança dele é uma das coisas que mais me irrita, assim, vendo o jogo, te juro. É uma coisa que me tira do sério. E cara, uma coisa que a gente fala sempre no Nation Cat, principalmente o Alanir, que é o nosso parceiro lá, é que o Matt LaFleur salvou a carreira do Aaron Rodgers esse fim de carreira dele. Porque se não viu o Matt LaFleur, aquele último ano do Mike McCarthy, vocês lembram? Era algo daí para pior como tá esse ano. Um dinossauro, inclusive. E aí ele bate 3 vezes, 3 anos com 13 vitórias, 2 vezes MVP e chega aí em 2 finais de conferência. Então, cara, tá mostrando que quando o sistema tava muito bom e tinha até jogadores melhores, ele operou o sistema joia, excelente. Uhum. E agora ele tá tendo dificuldade quando ele precisa não depender tanto do sistema, porque não tem mais os melhores jogadores, teve algumas reformulações, então, né, aquela polêmica, será que o Aaron Rodgers virou um quarterback de sistema? Eu acho que hoje sim, cara, é uma reflexão que eu faço. Olha. E aí eu achei engraçado pontuar isso, porque de fora, né, acho que a percepção de quem não acompanha sempre o time como setoristas, ou a galera que cobre o time igual vocês, Matt LaFleur, a percepção para mim, é um bom técnico quando o time está muito talentoso. O cara herdou um dos melhores quarterbacks da história da liga. E aí você chega a 10 mais vitórias. Eu sei que não é fácil. Nada é fácil na NFL com o nível de atleticismo desses caras. Mas eu queria ver mais de Matt LaFleur no sentido de esquemático nos playoffs. Então isso é o que fica a desejar para mim. Mas eu queria saber do Henrique se você compartilha dessa gratidão com o Matt LaFleur e se o declínio do Aaron Rodgers é real ou se... Porque ainda tem muita temporada para rolar, né? Eu queria saber de você. Cara, só para deixar até claro, para mim o Aaron Rodgers, de puro talento, ele é o melhor que eu já vi. Eu já vi lances de Dan Marino, já vi Tom Brady, que é muito bom. Era muito bom também. Peyton Manning. Cara, eu de talento puro, eu nunca vi o que o Aaron Rodgers fez. A gente lembra aquele jogo em Chicago lá, que ele virou sem um joelho, ele lançou uma bola pro Jerônimo Alisson, que é impressionante o passe que ele deu. Muito tempo que eu não escuto esse nome, hein? Eu lembro. Saudade, Acho que inclusive, só a mãe dele que já tá escutando agora. Ninguém mais. Cara.
Mas falando um pouco do Aaron Rodgers, cara, eu não sei se é declínio físico, porque ele tá errando passe de 5 jardas. Ele teve, no último jogo, ele teve passes que ele lançou no chão. E passes que seriam recepções fáceis. Joga no peito do cara e deixa ele cair para trás. First down. Terceira para 2, terceira para 3, errando passe assim. Tem culpa dos wide receivers? Acho que tem. Essa parte de drop tem... Eles até conseguem separação, mas essa parte de drop tem matado muito o time. Mas eu acho que o Aaron Rodgers, não sei, é difícil até falar o que eu ia falar, mas tipo assim, parece que ele tá um pouco quebrado mentalmente esse ano, tá ligado? Parece que ele tenta e não vai. Às vezes ele tá fazendo escolhas erradas. E eu acho que o Matt LaFleur, não que tenha salvado a carreira dele, mas, por exemplo, a gente via o Mike McCarthy com 4 rotas gol direto. Como? Isso, né? Porra, Kobe não corria era rota criatividade. gol. Isso era Cara, bizarro. O Kobe não ia tem pra rota braço gol. que aguenta. Era 4 rota gol, uma post que quebrava na frente, acabou, cara. Não tinha mais nada. E quando tinha, aí você vê, e o Aaron Rodgers ainda conseguia fazer. Todos os jogadores sempre falam, tipo, existe um playbook do time e existe o playbook do Aaron Rodgers. Chamou a jogada, o LaFleur pediu tal, o Aaron Rodgers olhou, falou, não, muda, é o playbook dele. Ou seja, isso aí também acontecia com o Mike McCarthy. Então mostra que o cara é muito bom. Só que eu acho que eu não tô gostando muito do playbook do Packers esse ano. Acho que ele tá muito screen pass, muito passe curtinho. A gente não vê passe de mais de 10 jardas, 20, então, nem lembro a última vez que eu vi. E é muito raro acontecer isso. Então, eu acho que o Matt LaFleur salvou ele, ponto. Esse ano, ele tá tentando proteger demais o Aaron Rodgers, que eu acho que, cara, se o Aaron Rodgers não tiver conseguindo lançar mais, vai ficar óbvio. Mas solta mais o time, mesmo que você não tenha wide receivers bons. Tinha tanto motion ano passado, passava jogadores por trás ali, recebia a bola, ou pelo menos fazia o fake para o outro cara receber. Era o Lazar pegando bola no fundo, bem perto da linha da linha lateral ali, fazendo umas recepções contestadas que, tipo, o Aaron Rodgers lançava a bola, tipo assim, 90% para ele e 10% para o outro cara. É óbvio que ele vai receber. E a gente não tá vendo isso. A gente vê muito rota de 2 jardas, 4 jardas, 3 jardas. E eu acho que isso é a mesma coisa que você ter uma Ferrari e você vai, tipo, botar ela para ficar de Uber, cara. Não tem lógica. Você vai gastar muito dinheiro. É uma coisa que qualquer pessoa faria. Então eu acho que a gente está passando por esse problema. Porque além disso, aí vem a falta de confiança. O Aaron Rodgers não está sendo o Aaron Rodgers mais. Aí ele mesmo, com a própria idade, por mais que ele é super arrogante, ele chega e fala assim, pô, mas no fundinho ele pensa, pô, será que eu tô caindo, cara? Será que eu tô piorando? Então eu acho que é um conjunto de coisas que atrapalha e querendo ou não, a culpa cai um pouco no Aaron Rodgers. Eu vou te falar uma coisa. Você falou de que parece que está quebrado mentalmente. Se tivesse que ser um ano para ele ser quebrado mentalmente, teria sido o ano passado, né, Tavinho? Tipo, onde cheio de polêmica e tudo mais. Traz a tua percepção como membro, como torcedor de um time que tá bem demais, que é o Philadelphia Eagles. Mas eu queria saber a tua percepção sobre Aaron Rodgers, que a gente já falou sobre Aaron Rodgers no nosso podcast também. E o que tá de errado ali? E se para você se coloca mais em LaFleur ou no Rodgers? A situação foi degringolando, né, rapaziada? Isso aí é o somatório mesmo, porque olha só, o Henrique tava falando e eu tava pensando, um retrato claro de que Aaron Rodgers tem alguma coisa estranha ali na confiança dele. O Henrique falou de passe no chão. Nesse jogo contra o Commanders tem um passe pro Romeo Doubs que vai no chão, que, pô, era fácil, era uma conversão certa. É uma conversão que a gente viu o Aaron Rodgers fazer de olho fechado quantas vezes? E quantas vezes ali com 10 segundos, sabe? Fechando. E o cara. Te cortando. E na mesma jogada, o Watkins passa umas 5 jardas de separação no fundo e ele não lança. Então foi tipo 2 erros que ele nunca cometeu no mesmo lance. É isso que é complicado. Vê que a coisa não tá certa aí. E aí, gente, eu não vou nem entrar aqui no mérito de quem mais se beneficiou, né, nessa proto-relação aí dele com o Matt LaFleur, mas a coisa tá estranha no nível que no meio da semana o Aaron Rodgers soltou eu acho que a gente tem que simplificar o ataque. E aí o Matt LaFleur falou, pô, eu não sei o que ele quer dizer com isso.
E assim, com todo respeito, eu até consigo entender o Aaron Rodgers no que o Henrique falou de o cara é pedante, ele tá falando, precisa simplificar para os meus recebedores conseguirem entender. Mas, meu amigo, você é o Aaron Rodgers. A gente não tem que simplificar absolutamente nada. Você é o BMVP dessa parada aqui. Como o Flavinho adora de falar, eu sou o maior vagabundo dessa porra. Não existe isso, cara. Como assim simplificar? Então, assim, nesse lado aí, eu vou ter que concordar com o Matt LaFleur. Eu confesso que eu vejo uma declaração dessa e eu penso, o que você quer dizer com isso, amigo? Não é a hora de você realmente botar a bola debaixo do braço e aí sim voltar a ser o cara que você sempre foi pra gente? E aí eu queria saber de vocês, como é que vai ficar esse futuro do Aaron Rodgers aí em Green Bay? Porque assim, vocês estão vindo de o quê? São agora 30 anos, né? Que vocês tiveram 2 quarterbacks só. Então assim, poucas franquias têm esse privilégio, né, rapaziada? Então assim, queria saber como é que vocês estão, porque eu não vou mentir. Eu, quando comecei a acompanhar o Eagles, o McNabb era o meu sonho de ouro, e quando o camarada entrou no declínio, eu pensei, meu Deus, e agora? E de lá pra cá, de Kevin Cobbs, a Carson Wentz, a Sam Bradford, é tanta gente que eu fico meio preocupado, mas como é que tá o coração do torcedor do Packers, que literalmente tem gente que passou a vida inteira torcendo pro Packers sem nem saber o que é ter esse medo? Cara, um ponto é que a gente não acha que é o Jordan Love que vai resolver isso pra gente. Primeira coisa, já não é ele, né? Quando surge qualquer outra coisa, você fala, pô, será que vai ser esse? Porque o Jordan Love vai virar free agent daqui a um ano e... Ele acha que o Love... Tem um rapazinho lá na nossa página lá que ele ama o Vai ser o Jordan Love. Jordan Love. Cara, se o Jordan Love acerta o screen pass, nossa, o cara até morre. Mas, brincadeiras à parte, cara, eu já aceitei comigo que depois do Aaron Rodgers a gente vai passar por tempos difíceis aí. Eu acho muito difícil chegar ao outro cara. A gente sabe, vocês que torcem para outros times, sabe o quanto é difícil achar um quarterback na liga. Nossa, o quarterback, não adianta só o cara ser bom, ele precisa encaixar. A gente vê o Trevor Lawrence aí. Ele tá bem agora, bem, razoavelmente bem, mas ele caiu num time difícil, o cara demora, e às vezes a torcida, o time não tem paciência com ele. Então, eu já me aceitei, tipo assim, pô, nós vamos passar por tempos difíceis, talvez, por isso que eu penso, tipo assim, talvez o LaFleur nesses tempos difíceis seja o cara, porque eu acho ele muito inteligente ofensivamente. Eu acho que ele falta liderança, mas aí a gente não é pauta de agora, mas ele é muito inteligente ali, então eu acho que ele seria bom, mas tempos tenebrosos virão pela frente, ao meu ver. Lucão? Cara, eu acho que Green Bay, no cenário que tá hoje, ele tem que refletir e decidir algumas coisas pro futuro da franquia. Primeiro, vai tentar fazer um all-in e dar essas armas aí que todo mundo fala que o Rodgers precisa ter, que até uma discussão eterna no nosso grupo, que assim, tem gente que acha que é falta de wide receiver e que ele é coitadinho, que a diretoria não ajuda ele, que ele é uma vítima da sociedade. Então, beleza, você quer pensar assim, pode pensar. Então, dá um all-in, traz uns 2 wide receiver a mais e vê o que ele faz. Ou então, você aceita que é o fim dele e faz um rebuild aí completo da franquia. Eu penso assim que o Love também não é a solução, mas eu também acho que tem que pelo menos dar uma chance dele tentar ser alguma coisa, não adianta decretar, porque ele nem teve chance de ser nada ainda. Mas, cara, eu tô surpreso, porque eu não tava esperando mesmo que fosse ser um ano tão ruim do Rodgers. Eu achei que pior que aquele último ano do McCarthy era impossível. Aquele 2018 era o pior que eu ia ver da minha vida de Aaron Rodgers. E tipo, esse ano tá muito pior. E não sei se vocês viram essa estatística. Quem pega assim, esses números, às vezes, mano, pode acabar se enganando. Ele é o líder da NFC em passes pra touchdown. E, tipo, só que ele tá horrível. Não tá jogando nada. Mas ele é o líder em passes lançados pra touchdown. E é o 6º da NFL. E, tipo, é muito sabia. Mentiroso. É uma parada que não faz sentido, né? Não, pra galera que não vê o jogo, né, acha que tá tranquilo, que é a mesma coisa, né? Que tá arrebentando. E também tem algo a se falar também sobre o método de construção de time de Green Bay, né? Que
vocês geralmente constroem pelo draft, são um pouco arrojados nas outras frentes, como troca e free agents, ou então só retém os free agents de vocês e tudo mais. Então, assim, eu acredito que a ideia em pegar o Jordan Love seria fazer mais um daqueles ciclos que vocês fizeram, de pegar a gente acertar. E aí eu imagino que o Aaron Rodgers deve ter cuspido fogo, porque foi uma grande polêmica na época, né? Você usar um first rounder quando o cara tá no auge, né? E o contrato do Aaron Rodgers não sugere que ele tá perto de parar, né? Porque você deu muito dinheiro para esse cara. Então, assim, eu acredito que o que tenha tentado ser feito é isso, mas me preocupa justamente pela forma como vocês compõem historicamente o time, que é pelo draft, de vocês tentarem fazer o all-in, que historicamente não é isso que o Packers faz, né? Então, isso para mim me preocupa um pouco com relação ao futuro de Aaron Rodgers e de Matt LaFleur. Mas acho que termina como Packers, tá? Com esse último contrato, acho até quase introcável, nosso querido Aaron Rodgers, né? Eu também acho que ele não troca, não. E cara, sobre o all-in, só falando um pouco disso, eu fico um pouco na dúvida, porque o pessoal fala, você precisa dar wide receivers para o Aaron Rodgers. Cara, teve um ano que os wide receivers titulares do Aaron Rodgers era Jordy Nelson, Randall Cobb no auge e Devante Adams. Ele precisa de quem? A minha pergunta é quem que ele precisa, então? Porque se ele não ganhou com esses caras... Donald Driver... Não, ele teve... Que isso, cara. Não, o Greg Jennings... Eu particularmente sou muito fã dele, achava que ele jogava demais. E tipo assim, cara... Não me pega essa narrativa, tipo, tem que precisar de... Não, cara, não precisa. Beleza, você podia falar, o ataque era mal desenhado pelo McCarthy. Ok, ponto. Agora, vim me falar que ele precisa de wide receiver, desculpa, cara. Ele teve o melhor ataque da liga tendo Devante Adams e mais ninguém. E ele teve o melhor ataque da liga provavelmente por 2 anos. Então, eu acho que é outra coisa que precisa. É outra, não é a wide receiver, é outra coisa. A gente não tem certeza ainda, mas talvez seja alguma coisa mais de liderança ali, de querer menos, sei lá, aparecer, né? Não sei. Talvez seja isso. Ou então, um pouco mais de culhão mesmo, chegar e fazer o que o Brady faz, bate lá e vamos ganhar. Talvez isso aí falta. Então, não sei se esse all-in daria certo. Isso, né? Você tem um cara que tem moral para fazer isso, é o Aaron Rodgers. Eu deveria ter, pelo menos com relação ao vestiário. Né? E também, cara, você falou de Greg Jennings, que é um jogadorzaço que eu adorava, que também não foi retido, né, pela franquia. Ele foi parar no rival, né? Só queria deixar claro aqui que ainda tá rolando na terceira vara aqui do Rio de Janeiro o processo que eu tô movendo contra o Greg Jennings, porque eu peguei ele quando ele foi pro Vikings e eu falei, opa! Mais uma chance aqui no meu Fantasy, vai continuar bombando. Eu tô esperando a produção até hoje, Greg Jennings. Aí vai fazer 9 anos esse ano. Muito obrigado por nada. Muito obrigado por nada. Só pra deixar claro. Ele é uma história, o Greg Jennings, de muitos wide receivers que foram super estelares em Green Bay, e aí quando saíram, né, eles não produziram nem um terço do que jogaram aqui. Teve que tava produzindo com um gênio, né, cara? Tava jogando com um gênio, como Aaron Rodgers no auge, né, cara? E tinha até esse debate, né? Davante Adams que fez o Rodgers, ou o Rodgers que fez o Davante Adams. No fim, os dois estão se ferrando. Pois é, agora separou, os dois estão se ferrando. Eu achei que vocês iam reter, na real, tá? Eu achei que vocês iam reter o Davante Adams. Mas a gente ofereceu mais dinheiro que o Raiders, né? Pois não é por causa disso, né? Foi emocional. Eu perguntar isso pra vocês. Olha só, não queria tocar num assunto que vai mexer no coração de vocês, mas que papo foi esse do seu Davante Adams chegando lá em Las Vegas, falando que parte dele não ter reação era incerteza quanto à situação, quanto o Rodgers. Pô, meu parceiro, não rolou uma ligação do Aaron Rodgers dizendo que era um dos maiores jogadores, que ele se emocionou todo e ele não ficou tão grato? Pô, assim, Davante Adams me salva há 3 anos no Fantasy, mas eu achei que deu uma vacilada aí com a cidade de Green Bay, porque assim, não colou muito para mim esse papo, não. Colou para vocês? Vocês acreditaram nisso ou não? Cara, ele é de Fresno, né, na Califórnia. É a mesma coisa, o Flavão tá aí, camisa do Flamengo, ele joga no Vasco, aí o Flamengo vai dar um contrato para ele vai falar o quê? Ele vai falar, não vou ficar aqui no Vasco. Não, pô, o cara vai. Às vezes é sonho e tal. E eu acho que... com o Derek Carr também, né? Eu acho a parceria. Isso. Cara, e por exemplo, o contrato que foi dado para ele foi de 5 anos. Talvez o cara pense, pô, daqui a 5 anos
não tem ninguém aqui. Não tem Aaron Rodgers, já vai ter parado. Então, pô, pode ser isso, mas ficou mal contada essa história também, né? O cara, ele recebeu mais dinheiro em Green Bay, ele recebeu o mesmo tempo de contrato, e mesmo assim ele quis sair. Então, pô, é um pouco estranho isso. E ali sim, de fato, é onde ele teria um Hall of Fame quarterback. Não vem meter esse papinho do Derek Carr, não, Davante. Por favor, não faz isso, não faz isso. Me ajuda não aí, fica né? feio, me ajuda a te Não, ajudar. o cara pensar em futuro e preferir Carr do que Aaron Rodgers é realmente, no mínimo, cômico, cara. Porque É o Derek famoso Carr, futuro. É o futuro. porque o Carr teve um ano que foi o ano que ele ia ser MVP lá, que ele jogou realmente bem, que ele se machucou. De resto, ele sempre foi um QB, no máximo, mediano. Nunca apresentou nada pra ele trazer jogadores, né? Mas, cara, essa situação do Adams aí, eu vou até ser polêmico aqui. Pra mim, Jordy Nelson sempre será o maior recebedor dessa franquia. A polêmica! Opa! A 87 Gostamos! maior que 17. Olha que Olha, parada. gostei muito. Não Olha, esperava, tá? Não esperava. um tem um Porque eu gostava tem um muito de Jordan anelzinho, Nelson. né? Um tem um anelzinho de Super Bowl pra chamar de seu, né? Só digo isso. Exato. Eu gostava muito Cara, de Jordan. melhor, eu fico com o Davante Adams, eu achei melhor, mas o Jordy Nelson fez mais por Green Bay, mas eu acho que o Adams, pegar o melhor Adams contra o melhor Jordy Nelson, eu ainda fico com o Adams, eu achei ele um monstro. Ele é um Eu monstro. fui até olhar aqui o ano que o Lucas falou, né, do Carr, eu tava até dando uma olhada. Foi o ano que ele lança só 6 16. interceptações, né? Isso, 16. Cara, Isso e aí mesmo. tu vê, o melhor ano da carreira dele é uma terça-feira para Aaron Rodgers. Sabe? É um dos 15 anos É o dele ano de carreira. ruim dele. Sabe? Exato, sabe? Pelo amor de Deus. Não, Pelo amor de Deus. esquece, né? Isso não é nenhuma conversa. Mas eu tenho uma perguntinha aqui pra vocês, perguntinha rápida, dessa galerinha nova, desses wide receivers novos. Doubs, Watson. E vou jogar o Rodgers aqui, que eu já sei que já tem um negócio aí contra o Rodgers. Algum desses aí vai vingar, galera? Ou então algum outro nome que eu não falei, que tá no Practice Squad, que vocês têm inside information? Cara, lá na página lá, eu amo o draft, né? Eu cubro o draft, Adoro, analiso os caras e tal. E eu já, antes de Green Bay selecionar o Christian Watson, eu dei uma pistolada monstra lá, assim, tipo assim, não é possível que o Green Bay vai selecionar esse cara vai dropar a bola até não poder mais. Foi o que aconteceu. Avisei já. No primeiro lance lá, eu ainda, nossa, pistolei pra caramba. E aí, no primeiro lance, o cara dropa. Eu acho que ele tem atributos físicos, mas eu não acho que vinga por N motivos. Eu acho que ele tem uma cintura de cimento, ele não consegue quebrar rota com muita facilidade, não corre rota bem. Ele corre muito e é alto. Então, basicamente é isso. O Romeo Doubs, sempre falei bem, acho que ele é... eu acho que em Nevada ele era um pouco subestimado. O cara foi o quinto maior receptor de todos os wide receivers do college no ano passado. E ele recebia bola de todo jeito, bola profunda, rota curta, rota média, rota longa. Então, eu acho que o Doubs vai entregar muito. Eu acho que ele vai ficar até bastante tempo em Green Bay. Eu acho que ele provavelmente, se Green Bay não trocar por ninguém agora, eu acho que ele é provavelmente o wide receiver 1 de Green Bay daqui a um tempo e vai continuar sendo. Amari Rodgers é Amari Rodgers. Cara, eu gosto muito do Lazar. Ele já não é mais uma criança, né? Mas eu acho ele muito bom. Eu acho que é um tipo de wide receiver um pouco... Não é difícil de achar, mas é difícil de os times confiar. E agora tá até começando mais. Aquele Drake London, que foi selecionado por Atlanta, parece um pouco com o estilo dele, um cara alto, um jogador de basquete ali, que tem boas mãos. Então, tipo assim, rota curta de 3 jardas. Ele tá convertendo todas. Então, eu acho que corta o frame agora, daqui a 2 anos, basicamente, para mim, quem vai estar é Doubs e o Lazar, que é quem eu vejo hoje que pode confiar. O Watson, infelizmente, eu não consigo confiar. Ele tem ferramentas físicas, mas, cara, não dá para mim.
E o Amari Rodgers, pô, não dá nem pra iniciar. Quem que é o seu recebedor do futuro aí, Lucão? Cara, eu acho que o Henrique falou tudo aí. O Dubs pra mim vai ser um cara top da liga, de verdade. Eu tô gostando muito dele, já gostava também dele. Não estudo tanto draft como o nosso querido Henricão aí, mas eu já gostava dele no draft. E, cara, ele tem entregado performances muito boas. Jogo de Tampa, por exemplo, jogou contra uma baita defesa, 100% de recepções, mais de 80 jardas, touchdown. Aí todo mundo vai lembrar daquele drop contra os Patriots, né? Que ele não conseguiu resistir ao chão, mas ele fez uma excelente rota. Infelizmente, foi um azar que dá ali. É um lance difícil dele completar a recepção. Não é fácil você cair com toda a força em cima do chão, a bola não mexer e segurar. Óbvio que ele treina para isso, mas ele mostra características de que ele tem talento para ser um grande jogador. E ele sabe fazer rotas curtas, ele tem boas quebras de rota, sabe fazer rota longa. Então ele é um cara que o Green Bay tem que cuidar com carinho, que eu acho que ele vai ser um grande jogador aqui na nossa franquia. Porque o Adams, quando chegou, não era nenhum primor técnico. Dropava toda a jogada. Então, se o Adams virou o que virou, o Dubs pode virar também um grande jogador. O Watson, cara, pra quem não sabe, o Rick falou que frentista de posto eram jogadores mais confiáveis que o Watson pro futebol americano. Frentista depois. Não falei porque isso não tá gravado. Não tá Óbvio que eu gravado, falei eu não isso. falei. Tipo, depois vai vir a Associação dos Frentistas do Brasil contra mim. Não falei isso, galera. Vocês são boas. Na verdade, eu elogiei vocês. Vocês são muito Nossa. bons. Vocês são melhores que um cara que deve ganhar $1 milhão por ano. E, cara, eu acho que é complicado a situação dele. Primeira coisa, eu não acho que o que tá dificultando não é nem o drop, ele tá se machucando demais, desde a pré-temporada. O cara não consegue ficar saudável. Todo jogo o Watson tá machucado, o Watson vai pra IR. Ele não tá tendo sequência. E além, tipo, dele não ser um jogador com mãos já lapidadas vindo do college, essa parte da lesão me preocupa. Então, ele pra mim é uma incógnita. Eu não vou decretar que vai ser bust, nem que vai ser o futuro da franquia. Eu não sei o que esperar dele, de verdade. E aí, no mais, Amari Rodgers nem é jogador, se ele é jogador, eu sou astronauta. Colby Watkins. Eu gosto dos dois, eu gosto bastante dos dois, mas já é fim de carreira, não dá pra esperar muito mais deles para daqui 2 anos ou mais, então não tem como falar muito. Cara, o Lazar não vou falar que eu sou apaixonado nele, mas eu acho ele um grande jogador, é um jogador que eu gosto muito. Ele tem envergadura, faz boas rotas, e quando ele precisa em profundidade, ele consegue checar o campo, ele faz rotas pelos meios, essas terceiras descidas cruciais de 5, 6 jardas, ele faz aquela slantezinha, ninguém marca ele, a bola chega lá e ele guarda, tem poucos drops. Então eu acho que é um cara que eu tentaria manter para o futuro. Eu não acho que ele vai ser um Davante Adams da vida, mas é um cara que pode fazer uma carreira em Green Bay e ser sempre um alvo de confiança. E eu gosto muito do Tony também, sei que não é um wide receiver, mas, cara, ele é um tight end sensacional para mim, de verdade. Isso valorizado, né? A liga toda, quem não acompanha Green Bay não conhece muito o nome do Tony até o ano passado, por exemplo. E, cara, quem acompanha a nossa página vai lembrar que o nosso grande chefe aí, o Renan, ele sempre falava do Tony quando, tipo, ele nem tinha tanto espaço, ele era do practice squad, entrava um snap ou outro, e ele sempre defendeu o Tony, sempre falou muito bem dele, cara, então, e ele se provou muito, né, desde 2020, teve aquela lesão séria no passado, mas eu acho um jogadoraço, muito, muito bom. E Sem aí, contar que... Pode prosseguir. não, desculpa, só pra finalizar. E a gente tem esse problema, né, de Tyrande. Já tentou trazer Martellus Bennett, roubou dinheiro, falou mal de médico e foi embora. Aí o Jimmy Graham também jogou absolutamente nada, pagou uma grana violenta para ele. E a solução, quando a gente foi ver, tava dentro de casa, né? O Tony sempre esteve aí. Eu ia falar sobre os running backs de vocês, que vocês também utilizam os running backs como recebedores. E talvez seja, em termos de one-two punch ali, seja o melhor one-two punch da liga. Eu gosto muito tanto do Jones quanto do Dillon. Eu sou um cara que acha que o Dillon, se fosse número 1 em qualquer outro time, seria 1.300 jardas por ano. Mas é porque vocês têm dois muito bons ali. Né? Gosto também do Rashan Gary, lá de Michigan. O cara teve uma temporada sensacional ano passado.
Gosto muito desse jogador, tá vendo? Isso era até o que eu queria perguntar pra vocês, que a gente tá falando aqui do lado mais glamuroso, mas vamos pro lado menos glamuroso aqui um pouquinho. Vamos falar dessa defesa que foi uma surpresa para alguns, né, na temporada passada, né? A gente teve, assim, eu confesso a vocês que eu até agora não sei o que vocês deram pro Russell Douglas, porque o rapaz aí, não sei se é a água de Green Bay, alguma coisa deu muito certo. Muito que certo. Mas eu queria que vocês falassem também do rookie, né? Do calouro de vocês da primeira rodada, né? O linebacker vindo de Geórgia. Porque vocês já tinham um belo de um Mike no Devondre Campbell, que passou, né, pelo time do Flavinho, mas foi realmente vir para um estrelato, vamos dizer assim, né? Pelo menos em questões de números, aí no Green Bay Packers. Mas eu queria saber como é que vocês reagiram a mais um linebacker vindo na primeira rodada, se vocês gostaram, como é que vocês têm achado a atuação do Quay Walker até agora, se vocês estão gostando, e quem é que vocês gostariam de destacar aqui, que é aquele cara que não chama atenção, mas, putz, é o cara que tá salvando, volta e meia, um drivezinho do time adversário, salvando positivamente pro Packers, né, no caso. Queria dizer que eu peguei o Quay Walker em todos os drafts que eu pude, o Tavinho Eu sabe. também. Eu peguei o Quay Walker em todos os drafts de fantasy da esquina, eu tava pegando o Quay Walker. Ele não deixou em nenhuma liga, cara. Eu tava doido pra pegar. Até na liga que eu ia pegar antes do Flávio, ele antecipava e dava reach, cara. Vergonhoso. Vergonhoso. Cara, eu sou. Pô, eu já era apaixonado por ele em Geórgia já. Eu achava ele. Nossa, o cara é muito rápido. Eu não teria escolhido ele ali porque o Devin Lloyd estava disponível. Então. Sim. Esse era meu ponto, só. Só que quando foi escolhido, eu falei, gente, foi alto. Tipo, pagou caro no cara, mas eles eram apaixonados no cara. Às vezes o coordenador defensivo falou, eu preciso dele. É esquemático ali. E a gente vê que é, né? Porque tá fazendo um baita ano. Cara, ele... Beleza que nesse jogo não, mas ele tem sido melhor que o Devondre Campbell. Ele, pra mim, é o melhor linebacker, se não contar o Gary como linebacker, né? Que ele tá anotado lá como linebacker. Ele é o melhor inside linebacker do Packers hoje. A defesa, cara, é difícil achar alguém ali que não é bom, né? Eu até brincava no início do ano, depois das contratações, da renovação, que até Tom Brady ia ter que virar Lamar Jackson contra essa defesa aí para poder lançar a bola. Que seria muito difícil lançar contra contra essa secundária. Eu achei que o Darnell Savage está um pouco abaixo esse ano. Ele teve bons momentos, maus momentos, entre aspas. A gente tem o Adrian Amos, que ele é muito seguro, né? Eu acho que eu não lembro de uma falha dele, assim. E a gente tem bons cornerbacks também. Tem o melhor da liga, ao meu ver, que é o Jair. Muito bom. E o Stokes recebe para 21 isso, milhões. Exatamente. Então, o Stokes também é um bom. Mas para mim, a maior surpresa e o que está segurando o time um pouco é essa linha defensiva que pouca gente esperava. Alguns caras que muita gente achava que já tinha acabado, como o Preston Smith, o Kenny Clark, que é um monstro, que depois de Aaron Donald é difícil achar alguém ali para combater com ele. E, cara, defesa é só elogios. Acho que é difícil achar um ponto fraco nessa defesa, né? E eu ouvi algumas pessoas falando, ela tá muito mal contra o jogo corrido. Cara, mas quando o jogo aéreo não funciona, vai ser jogo corrido até bater. A gente tá tendo o problema de o ataque não tá segurando a bola há muito tempo. Então a defesa cansa, correr atrás do ataque é difícil e tal. Mas, pô, a gente tá tendo uma baita defesa. E aí, sobre o Quay Walker que você perguntou, eu acho que é o futuro da franquia ali, depois que Devondre Campbell parar, tem 5 anos de contrato ainda, né? Mas depois disso vai ser jogador de ficar muitos e muitos anos em Green Bay. Concordo. Falei demais, né? Foi mal, galera. Falou demais o quê, homem? Eu queria ouvir quem é o preferido, ou os preferidos dessa defesa aí do Lucas. Cara, a gente tem criticado um pouco a defesa aí nos episódios do Nationcast, mas especialmente o nosso grande Joe Barry, né?
que mais uma vez iniciou a temporada cometendo as mesmas burrices do ano passado. Defesa soft, passiva, não coloca a marcação homem a homem. Cara, todo mundo sabia o que tinha que ser feito. E aí ele finalmente entendeu, depois de uns 5 jogos, nesses últimos 2 jogos, a defesa realmente, para mim, deu um ótimo salto de produção. Para mim, eu vou começar pela parte ruim. O que mais me preocupa é a secundária. A gente tem pouquíssima rotação na posição. Quando alguém joga mal, a secundária se corrompe completamente. Então, o Douglas para mim tá irregular. O Stokes, eu gosto muito dele, mas ele é um cara que, se pegar um wide receiver polido de rota, que faz os cortezinhos perfeitos, ele passa vergonha bonito. Ele não tem um trabalho de exploramento de rotas bom. Ele é aquele cara para marcar em profundidade, tem muita velocidade, gosto dele, mas se ele pega um wide receiver elite, ele não consegue marcar, e ele já tem falhado algumas vezes esse ano. O Jair Alexander, ele tá tendo alguns problemas de lesão, já machucou esse ano, voltou. Ele tá um pouquinho inconsistente. Nesse último jogo, teve uns confrontos com o McLaurin que ele não foi tão bem. O touchdown eu nem boto na culpa dele, porque eu acho que ali é muito mérito do wide receiver e do QB, da onde a bola foi colocada. Ele fez o que dava para fazer ali, mas não sei se vocês viram, mas as 2 jogadas que ele marcou o McLaurin que cederam first downs, para mim foram falhas graves dele, as 2. Então, tipo, isso para mim vai com certeza na culpa dele. E, cara, nosso grupo de linebackers, gosto muito. O Campbell, acho que caiu um pouquinho em relação ao ano passado, tá perdendo mais tackle do que o comum, mas ele tá fazendo mais jogadas de efeito, né? Ele espalmou aquela bola contra a Tampa, fez pick six, então ele tá tendo mais box score, mas ao meu ver ele tá jogando pior, né? Que às vezes muita gente só olha para aquelas estatísticas Mais um exemplo, né? que Mais um saem nas exemplo páginas, disso. né? E, cara, Green Bay, ele tem gostado muito de jogadores de Georgia na primeira rodada, né? Então foi o Devontae Wyatt, o Quay Walker e o Eric Stokes. Para mim, Devontae Wyatt está sendo subutilizado. Tá, cara, eu acho que ele tem um talento nato, podia estar jogando muito e ele já é velho. Então, eu não consigo entender por que ele tá tendo tão pouco espaço, de verdade. Mas eu gosto muito da linha defensiva. Para mim, é a melhor parte do nosso time. O Rashan Gary, para mim, é elite da posição. O Kenny Clark é muito subestimado. Para mim, é o segundo ou terceiro melhor jogador da posição. Então, para mim, a parte que comanda a nossa defesa é a DL, que por muito tempo era uma unidade que todo mundo falava que não era tão boa, que correr pelo meio era fácil. E até falando o que o Henrique falou, esse negócio, é só correr contra os Packers que dá certo. Porque a defesa segura, pressiona, força 5, 6 punts. Aí, uma hora, o jogo terrestre do outro time vai entrar. Só que é culpa do ataque não matar o jogo, só que vai na conta da defesa, e aí eles ficam olhando jardas por carregada, jardas corrida, e aí fala que não sabe marcar o jogo terrestre. Só que você fica lá no campo toda hora, parando, e o seu ataque não faz, uma hora o outro time vai conseguir as jogadas, né? Esse é o tipo de coisa que você consegue esconder, essas falhas, né, que você trouxe, você consegue esconder quando o teu ataque está funcionando, aí a galera nem fala disso, ou quando você está mais descansado, né? Você fica menos suscetível a erros e tudo mais. E aí aquele negócio, uma hora vai passar, não tem jeito. E quando a fase não é boa, o Lucão tava falando e eu tava lembrando que realmente, né, o touchdown no terceiro quarto é em cima do Jay Alexander, né, e também a conversão de terceira descida faltando 4 minutos e 30, né, também é em cima dele, né, pô, olha isso. Então, assim, quando a fase não é boa, nem o teu melhor corner segura, né, bicho? Que zica, que zica. Rapaziada, deixa eu fazer uma pergunta aqui pra vocês. Já que a gente tá há muito tempo falando só do Packers, com razão, eu queria saber de vocês só uma coisa aqui. Olhando um pouquinho para a liga, vamos supor, a gente vai ver agora aqui do jogo do Bills, como o Lucão falou, para frente, uma ressurgência do Aaron Rodgers. Maravilha. Quem é que mais preocupa vocês hoje no restante da liga? Vamos supor, tudo virada maravilhosa, nível Boston Celtics na temporada passada na NBA, de janeiro até o final. Se isso acontecer pro Packers, quem é que mais deixa vocês com o cabelo em pé e enfrentar? Cara, vamos por partes. Eu acho que na NFC, eu não porque você está aqui, mas eu tenho bastante receio do Eagles. Acho que montou um time muito ajustadinho, né? Mesmo que o quarterback não é aquele cara, que a gente não tem tantos nomes assim,
mas a engrenagem tá toda rodando ali de um jeito que tá difícil parar, né? Sim. Então é um time que dá uma pulga atrás da orelha até em saber o que vai acontecer, mas é o Bills, cara. Para mim, o Bills, eu até acho, eu arrisco, se fosse para mim botar um dinheiro, seria no Bills como campeão do Super Bowl, o time voando para mim. Eu gosto muito do Josh Allen, acho ele muito bom. Eles têm 2 wide receivers assim muito acima da média, pelo menos 2, né? Tem mais uns outros ali que ainda Sim. rende um pouco. Então acho que seria mais esses 2 times mesmo. O Lucão acompanha? O Lucão ali fez uma cara e eu fiquei na dúvida aqui se ele Cara, compra assim, hein? Eu vou ser um pouco do contra aí, né? Que eu sou bom em fazer isso. Pra mim, mais uma vez, o Bills vai ser puta de Patrick Mahomes nos playoffs. Mais uma vez, eles vão ser humilhados por Patrick Mahomes. E, Você cara, ouviu aqui primeiro. da Conferência Nacional, eu acho que o Eagles tipo assim, é Eagles na first seed, abismo, aí aquele monte de time 3-4 que tá hoje, 49ers, Packers, Bucks, Rams, e aí Vikings, né, que também tá bem, e aí vem, tipo, Bears lá embaixo, lá, essas coisas assim, que ninguém lembra que existe. Mas, cara, a Conferência Nacional, eu acho que tá muito fácil hoje pro Eagles. Tudo bem, daqui 4 semanas pode mudar tudo. Mas eu acho que tá muito mais fraca que a Conferência Americana. Mas, tipo, o nível, assim, pra mim, tá muito, muito abaixo. Quando o Aaron Rodgers, jogando a pior temporada da carreira, é o líder em passes lançados dentro da conferência, você, tipo, já entende que o nível de QB não tá lá essas coisas. E falando do Eagles, eu acho que, tipo, tem a melhor defesa da liga. DL surreal, secundária, mano, maravilhosa. E os linebackers, eu não acho que são, assim, elite, mas eles fazem bem o trabalho. Eles são medianos. Mas, tipo, a DL e a secundária é, tipo, um nível muito, muito absurdo. E aí vocês estão com uns wide receivers muito bons. Jogo terrestre tá muito bom. Tem um técnico muito inteligente. Uma OL muito boa também. Então, sim, foi o que o Henrique falou. A engrenagem tá perfeita. Tipo, difícil realmente, ainda mais jogando na Philadelphia, alguém chegar lá pra bater de frente. Mas talvez o Cowboys com o Prescott possa dar Vira uma essa boca pra incomodadinha. lá, homem. Vira Mas essa boca pra Vai lá, ter uma homem. divisão ali, mesma divisão. Mas você colocaria o Eagles hoje acima do Bills ou do Chiefs? cara, eu acho que não por causa do calendário, mas eu não coloco tão abaixo, não. E o Jalen Hurts, eu tenho medo de estar tendo uma impressão errada, mas é que realmente eu acho que ele subiu o nível de jogo dele, assim, eu nem não estava esperando. Demais. Eu achei que ele ia ser um QB, tipo assim, para administrar jogo, sabe? Eu não esperava que ele tá lançando muito em profundidade, ele tá fazendo muitas leituras boas. E, tipo, ele não tá mais só naquilo de correr com a bola. Parece que o salto que o Lamar deu, ele conseguiu dar também. Então, é óbvio que a amostragem é pequena, mas parece que o Philadelphia encontrou o cara aí para o futuro da franquia. Eu acho que Red ninguém White te acreditava, escute. entendeu? Eu acho que ninguém acreditava nesse negócio. Já tive até que fazer uma retratação para Jalen Hurts aqui nesse podcast, porque assim, durante 2 anos e meio ali, não parecia que ia sair esse negócio aqui que saiu agora. Mas é o comprovante de que o trabalho duro ele compensa, né? Porque que salto que deu o Jalen Hurts. Mas, de novo, é aquela parada. Você tem 2 wide receivers top, você tem uma defesa que te ajuda, você tem um jogo corrido que te ajuda, e quando as coisas estão indo bem, tudo se ajuda também, né? E essas coisas se retroalimentam. A grande coisa que a gente não sabe, não tem como saber, né? É se o Jalen Hurts vai conseguir manter esse nível quando os stakes estiverem lá em cima, né? Quando tiver playoff, quando você encarar um time do Kyle Shanahan com aquela defesa do San Francisco 49ers que é perigosa pra caramba, Esse time um infernal. esquema tático, entendeu? Pô, vocês sabem, né? Eu Cara, odeio o 49ers com todas as forças da minha vida, mano. Mano, se eu pudesse, eu jogava uma bomba atômica naquele time, velho. Eu odeio, mano. Eu quero que exploda, que vá pro inferno. Eu detesto esse time, velho. É o grande rival de vocês hoje, o Henrique? cara, acho que é por causa do retrospecto recente, né? Eu até
comecei a acompanhar e torcer muito pros Packers no jogo que a gente perdeu pro 49ers em 2011, 2012. Então, é um pouco. Eu tenho uma camisa dele, o Lucas já me xingou várias vezes de eu ter uma camisa do 49ers, mas foi minha irmã que me deu, então. É bonito. É bonito, é bonito. É de treino ainda, né? Oficial não, então pode. Pode querer. Cara, mas só um ponto, eu acho que na NFL nunca foi tão fácil um wild card ganhar a NFL igual tá esse ano, cara. Um time que tá negativo agora chegar e tá lá na frente, lá no futuro e tá ganhando. Acho que tem muito time ruim. É impressionante. O 49ers joga bem um jogo, perdeu pro Panthers. Perdeu para provavelmente o time que todo mundo achava que era o segundo pior. Depois de Houston, seria ele. E a gente vê o Seattle, que trocou o Russell Wilson para, tipo, brigar pelo draft. Provavelmente vai pro playoff, cara. Então... Com o Geno Smith fazendo a carreira, a temporada da carreira dele. Que coisa... E enquanto isso, lá em Denver, o Russell Wilson esqueceu de jogar futebol americano. Cara, isso pra mim, nossa, é a coisa tá mais surreal cara? que eu já vi na vida, mano. Quem imaginava que o Geno Smith já tá jogando muito bem e o Russell Wilson, tipo, já tá busteando, tipo, todos os jogos. Ele tá muito pior que o Rodgers. O Rodgers tá ruim, ele tá, tipo, horrível, cara. Ele tá muito... Na verdade, 250 milhões, 254 milhões. O Russell Wilson vai tirar a máscara, vai ser o Ivo Holanda sendo Geno Smith lá, assim, né? E o Russell Wilson mesmo tá em Seattle, só comendo as piques que vão vir de Denver, assim, vem em mim, O maior roubo da história, feito por Ivo Holanda, no maior estilo Scooby-Doo, tá ligado? Tirando a máscara. Vai ser Estava aqui o tempo todo. Aquele filme, O Plano Perfeito, só que o 2 agora, né? Esse foi o plano bolado perfeito, assim. Mas por que o Metcalf não saiu? Ele sabia do plano. Ele tava sabendo desde o início, ele tava ciente do que estava acontecendo ali. Cara, não, e você sabe que uma galera... Tem uma galera tipo KJ Wright e Richard Sherman que estão falando que o Pete Carroll sempre quis isso. Ele sempre era a favor de algo... Pois é. Eu acho coisa de maluco, mas os caras estão dando vestiário, né? Mas vai lá, Lucão. Não, cara, o que eu acho engraçado é que os torcedores dos Broncos, eles estão falando há uns 3 anos. Estamos a um quarterback de ser o melhor time da liga, de destronar Patrick Mahomes. Aí... pagam 50 anos aí de dinheiro pro Russell Wilson, pagam a vida pra ele e 2-5, tá ligado? Tipo, acho que é o pior ataque da liga, eu acho que o dos Broncos. Se eu não tenho nada, é o pior ataque em pontos da liga. Não, e não é só em pontos. Negativo. Assistir um jogo do Broncos tá dando dor de cabeça. Tá. Não faz nem sentido aquele ataque ali. E era Nathaniel Hackett, que eu achava antes da temporada que ele ia mandar muito bem. Mas, tipo, eu falei assim, cara, esse maluco é um gênio do ataque. Aaron Rodgers falando bem do cara. Todo mundo falando bem do cara. Vai botar o Russell Wilson. Agora, de falar, a única coisa que eu não faria se eu fosse o Russell Wilson era ir para aquela divisão. Tudo bem que ele estava querendo ir para uma cidade específica e tudo mais, que é uma cidade grande, que ele queria sair de Seattle ali. Mas, cara, eu vou para a divisão com os maiores pitbulls da liga inteira? Porra, dá tiro no pé, pô. Às vezes o cara quer se provar também, né? A gente não sabe. Porque pensa, se fosse o Russell Wilson de Chicago, pô. O nome dele é Justin Fields. Multiverso aí. O Russell Wilson de Chicago é Justin Fields. Eles estão jogando igual, mas não é igual a mesma coisa. Mas se fosse o de Seattle que tivesse lá, a gente sabe que seria muito diferente. Né? Pô, o cara jogava demais. Ele era... Se falasse comigo, não, você vai trocar o Aaron Rodgers, ele vai sair, você tem que escolher qualquer cara antes do Mahomes despontar, era o Russell Wilson. Podia ter Drew Brees, Tom Brady. Não, eu falava, não, quero o Russell Wilson. Quarterback móvel, que lança bem, com precisão boa. E a gente realmente não sabe o que está acontecendo, cara. A gente vê igual... Não, para o seu ponto, Henricão, não é falta de recebedor, né? Não, que isso. O Jerry Jeudy é monstro. Ele não tá sendo monstro na NFL, ponto. Mas, tipo assim, é um cara que sabe jogar. Você pega o Sutton é muito bom. Sutton é muito bom, cara. Nossa, e já provou que ele é bom, né? Pô? Esse Sutton era um cara que eu trocaria pros Packers, mano. Eu adoro esse jogador, sempre gostei dele. Acho um baita wide receiver. Provando que não é recebedor o problema, não é recebedor. Né? Não, e nem running back, eles têm bons running backs.
Exato. Agora o nosso querido Javonte Javonte machucado, vai perder o registro da temporada, mas até então, né? E o Lucão falou ali, não podemos deixar esse episódio passar que eu ouvi o nome de KJ Hamler, KJ Presuntinho, meu menino de Penn State. O cara, você vê, a opção em profundidade não é acionada nem 5 vezes. Tudo bem que o cara teve lesionado, acho que nas 3 primeiras rodadas na NFL, não tava ali em half scratch na semana 4, mas é inacreditável. Acho que é na semana 5 que o Russell Wilson não acha ele acaba o jogo, ele tira o capacete na endzone e joga no chão. E tu vê que o cara ainda perdeu o vestiário. O cara não é líder, não tá com o vestiário na mão, e aí assim, tá ficando complicado. E você tava. O Henrique tava falando, eu tava pensando aqui, cara. Realmente, esse ano, mais do que qualquer outro, tá provando que vitória não é uma estatística de quarterback. E eu vou ser sincero com vocês. Por melhor que a situação esteja na Filadélfia, quando a gente vai para um jogo de playoff, a gente sabe o quão decisivo é o QB play. E eu ainda não tenho essa segurança no meu Jalen Hurts, tá? Sendo muito sincero com vocês. E aí é aquilo que a gente tava conversando, né? E é o que o Henrique falou. É muito possível chegar num wild card, pô, vamos lá, tu vai ter um Jalen Hurts contra o Aaron Rodgers. É tudo possível, meu amigo. É um jogo só, é por isso que a NFL é essa loucura que a gente tanto ama, né? Exatamente. E o quarterback manda muito, né, cara? Você vê que às vezes pega sei lá, um Aaron Rodgers mal. Você pega com o Tchumino Warning. Tem o Aaron Rodgers na linha de 20 jardas. Ah, dá uma piscada, né? Você fica com medinho ali. Você fala, Passa nem Wi-Fi. Passa nem Wi-Fi, exatamente. Então, manda muito. E o nome ajuda também, né? Vai lá, Lucão. Cara, uma coisa que vocês falaram aí que a gente, como torcedor dos Packers, já viveu e cansou de viver, principalmente nesses últimos anos com o LaFleur, é o time jogar o ano inteiro bem, pegar a First Seed, decidir em casa, vir com aquela pompa de melhor time da liga e na hora do playoff amarelar. Isso Então, deve ser muito frustrante. aí quando o time começou a entrar nessas cagadas que tá fazendo agora, a gente tá pensando, pô, a zica contrária agora, porque o time vai se arrastar a temporada inteira, aí vai chegar em janeiro, quem sabe a gente não chega voando nos playoffs e faz uma pós-temporada boa aí, porque o que a gente tem vivido é isso, é ver o time jogar bem o ano todo, melhor ataque, defesa engrenando, melhor coach da liga, não sei o que lá, e chega lá em casa e pipoca, como sempre, né? Então é um trauma que a gente tem desses últimos anos aí. Uma coisa é certa, né? A NFC tá aberta, que foi o que a gente falou. E, cara, pro seu ponto, eu vejo o Green Bay como talvez a primeira ou a segunda melhor home field advantage da liga, sacou? Tu vai jogar lá no frio, os caras já estão acostumados e tudo mais. Eu falei assim, cara, deve ser um dos piores lugares para tu ir para jogar, deve ser Green Bay, sacou? Vai ter ali, sei lá, Buffalo, talvez Pittsburgh, talvez Chiefs, lá por causa do estádio, mas assim, eu não gostaria de jogar, se você perguntasse para mim, o pior lugar que eu gostaria de jogar era em Green Bay. E nos últimos anos a galera tem ido lá e tem conseguido ganhar, né? Então a gente fica meio coçando a cabeça com relação a isso. Rapazes, à medida que a gente vai chegando aqui para a conclusão desse episódio, eu queria perguntar para vocês o seguinte: lá em 2014, eu tenho até aqui, eu tinha separado o ano aqui, lá em 23 de setembro de 2014, o Aaron Rodgers falou: Packers fans, relax. RELAX, relaxem. Vocês tinham começado a temporada com uma vitória e 2 derrotas, vocês tinham perdido, né, o segundo jogo pro Detroit Lions, aí rolou um pânico. E no final daquele ano, vocês só perderam mais 2 partidas. No final, o cara tava certo. Esse ano, depois desse jogo aí contra o Commanders, Aaron Rodgers falou: eu não tô preocupado com esse time. Na realidade, eu acho que ter perdido aqui pode ter sido a melhor coisa que aconteceu pra gente. Eu quero saber qual é o nível de confiança de vocês nessa frase. E 2, como é que termina o recorde do Green Bay Packers de vocês na temporada 22-23? Cara, quando ele falou isso, eu falei, tá maluco, cara. Não é possível que ele me soltou essa frase.
Mas a gente fica na esperança, né, mano? O problema é que torcedor, ele fica na esperança, tipo, nossa, vai virar, vai dar certo, e não sei o quê. Eu, de verdade, acho que a gente vá bem, né? Vamos dizer assim. Eu acho que a gente termina ali por volta de 10 vitórias, provavelmente. 10, 11, 9, nesse rangezinho aí. Não sei se dá playoff, né? Provavelmente sim. Mas eu acho que se a gente chegar e for lá, vai ser arrastado, igual foi 2010, quando a gente ganhou o Super Bowl. Vai arrastado, vai lá e dá certo. Então eu acho que a gente tem time para isso, a gente tem defesa para isso, tem até aquela frase: defesa ganha campeonato, time ganha jogo. Sim. Então acho que a gente tem a defesa, a gente precisa de uma melhoradinha assim no ataque e menos drops, enfim. Então acho que não é tão assim, igual ele falou, relax. Não, relax nada. Tem ninguém relax aqui. E a gente vai sofrer um pouco, mas acho que a gente consegue pelo menos um wild card aí, principalmente porque a NFC tá bem complicada. A cara do Lucas de relax. Cara, O que você acha, Lucas? é que tipo assim, é a terceira derrota seguida. Aí, na primeira, apagão, tentamos esperar alguma coisa. Na segunda, tentamos falar que a linha ofensiva não jogou bem. Aí na terceira, falar de recebimento. Que tipo, não tem mais o que falar, tá ligado? É só pegar na fé, entendeu? Porque a única coisa que vai fazer eu acreditar. A única coisa que vai fazer eu acreditar que vai pros playoffs é fé, mano. Porque não tem sentido lógico de achar que os Packers vai classificar hoje. É difícil Eu explicar, não cara. sou lógico mesmo, não. Eu falei com o coração aqui agora. Mano, E tem que ter os dois, né? Tem que ter os dois. mas assim, tipo, só que também, né, teve 2 vezes que ele falou as frases lá, né, o relax e o do Run the Table. Eu só vi o do Run the Table, que a gente tava 4-6, né? Eu lembro até que o último jogo que a gente perde é contra o Indianapolis Colts no Lambeau Field, um jogo, tipo, tenebroso. E aí, o primeiro jogo do Run the Table é contra o Philadelphia Eagles, até, lá no Lincoln Financial Field. E o Rodgers, nossa, foi uma das partidas mais foda que eu já vi ele fazer. Ele jogou muito, mas foi tipo um absurdo o que ele fez daquele jogo. E aí começou eu encaçapar uma vitória atrás da outra. Então, cara, eu falei brincando no começo do podcast que perdeu para 3 times horríveis. Sabe, agora é a chance de virar a chavinha, entendeu? Jogando em casa contra o melhor time da liga, é a chance do time se unir, mostrar que eles ainda podem ser um time competitivo na temporada. Mas, cara, tudo isso resume a fé. Eu não sei. Para mim, os problemas, assim, são o Matt LaFleur. Ele abre mão do jogo terrestre, tipo, no jogo sem explicação nenhuma, tendo, para mim, um top 3 running back da liga, que é o Aaron Jones. O A.J. Dillon, talvez o cara depois de Derrick Henry que mais ganha jardas após o contato. Não tá usando o play action. Ele aí começa a fugir do plano de jogo. Tá tendo muita lesão na posição de wide receiver. Todo jogo parece que tem 2 ou 3 machucados. E o Rodgers que, cara, eu sinto que ele não tem uma liderança que é capaz de conduzir um time em situações difíceis a ganhar jogos ou campeonatos. Tipo, parece que os Packers precisam que tudo aconteça num roteirozinho, tudo bonitinho. Se uma palha se move do lugar, parece que tudo entra em parafuso. Então é hora de cada um assumir sua liderança e levar a franquia para onde tem que estar. Porque, cara, 8 anos eu não vi o Packers disputar um Super Bowl. É muito triste isso, mas é a realidade. E mostra o quão difícil a liga é, né, gente? Você vê, vocês estão aí nesses 30 anos, né, nesse privilégio de ter, né, quarterbacks geracionais, Hall of Famers, e cada um tem um Super Bowl para chamar de si. Acho que é por isso que a gente gosta também tanto da NFL, da dificuldade que é, né, de um jogo poder definir tudo e a gente ter essas zebras bem bacanas, bem bacana. Show de bola. Inclusive, eu queria dizer que o nosso. Com jogos que tem times que foram muito mal na temporada, nos jogos anteriores, eu tendo como cara que gosta de fazer uma fezinha, eu tendo a apostar nesses times. Então, eu acho que esse jogo contra o Bills, vocês vão dar um trabalho pro Bills, porque o time perdeu 3. Imagina como é que não deve estar a vontade do vestiário de vencer e de provar para a liga que vocês podem ser sim esse time. Então, assim, times que vão muito mal,
né, nas rodadas anteriores, eu tendo a apostar nesses times, porque o nível de jogadores da NFL é muito alto para você achar que o Bills vai chegar lá e vai dar 30 pontos de diferença no jogo. Então eu acho que vai ser um jogo muito mais próximo do que a galera acha. Cara, e eu também eu concordo. Até porque, por exemplo, contra o Commanders, os caras entram no estádio já assim, não é possível que vocês não vão ganhar, meu Deus, é contra o Commanders e tal. Aí já vem o peso. Contra o Bills, não vai existir isso. É tipo assim, beleza, gente, vocês são muito ruins mesmo, e aí é o Bills, né? Então vocês já vão perder. Aí os caras vão entrar, tipo assim, beleza, já perdemos o jogo, né? Já todo mundo acha que a gente perdeu, então é isso. E é a hora de Green Bay poder recuperar a confiança, né? Então acho que é o time perfeito para esse jogo entrar. Porque se perder é o que se esperava, e se ganhar, talvez reconquista a confiança, reconquista o Aaron Rodgers, consegue fazer o wide receiver jogarem, e aí o time pode engrenar a partir daí. Cara, eu acho que até uma derrota, mas tipo assim, pô, o ataque jogando bem, a defesa meio assim dentro do possível, suportando o Josh Allen, né? Ela vai, tipo, mudar o ambiente do time. Eu acho que mais do que o resultado, óbvio que a gente quer a vitória, mas é a postura dos jogadores em campo. É o jeito que que os Packers vão encarar esse jogo. Então, porque tem derrotas que mesmo que você perde o jogo, só a maneira que você joga já muda toda a energia do time pro né? resto do ano. Então, tipo, eu acho que é isso que os Packers têm que fazer, jogar bem. Porque em 7 jogos a gente não viu um jogo 100% equilibrado. Você fala, não, esse jogo a gente jogou realmente muito bem. É assim que a gente tem que jogar daqui pra frente. Excelente, galera. Pô, à medida que a gente finaliza aqui, eu queria pedir para vocês falarem. Primeiro, agradecer a presença de vocês. Aí, porra, eu podia ficar trocando ideia com vocês aqui uma tarde inteira, só faltou uma cervejinha aqui, uns petisquinhos para a gente poder falar mais sobre os nossos times. Você não É até sabia que bom tinha a na gente minha não falar. caneca. É verdade. É até bom a gente não ter falado do Atlanta Falcons, porque eu não estou afim de ficar exaltado hoje, né? E eu tenho minhas reclamações. 28-3, eu Mas. vi? Zoeira. Cara, não faz isso comigo, não. Não faz isso comigo agora. Mas vou cobrar vocês que a gente vai falar sobre esse jogo. No futuro a gente vai fazer uma outra collab dessa. Mas eu queria primeiro, além de agradecer a vocês, pedir para que vocês falem para a galera que está conhecendo vocês pela primeira vez aqui do Peds e Regatas, onde que eles podem achar o Nationcast e como que eles podem achar vocês, qual que é o @, rede social e por aí vai. Cara, a gente vai lá no @PackersNationBR, a gente cobre um pouco do Packers, né? Fala um pouco do que a gente falou aqui, a gente fala lá mesmo. A gente tem nosso grupo do WhatsApp que bomba bastante, dias de jogos, não tem nem como falar nada, ninguém escuta ninguém, é uma loucura danada. E a gente tem o YouTube também, que todas as nossas redes sociais são Packers Nation BR. O YouTube a gente está um pouco parado, a gente tem que botar um fogo nele de novo. E é isso. Temos um site também, o packersnationbr.com. E acho que essas. Lembra de mais alguma aí, Luquinha? Não, é isso aí mesmo, Henrique. Quem quiser encontrar a gente, como você bem falou, é Packers Nation BR em todas as redes sociais. Esse site aí que o Henrique falou é para alguns ouvintes nossos e seguidores que deram uma colaboração com a gente, né? Então a gente criou um conteúdo especial ali para eles, com texto que só eles têm acesso, análise que só eles têm acesso, que eles, na verdade, que mantêm o site no ar, então eles recebem aviso de postagem, a coisa que vai pro Insta antes eles também recebem, então é uma galera, agradecer eles de coração, que eles ajudam pra caramba a gente. E é isso, galera. O Nationcast está em todas as plataformas digitais, Deezer, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast. Então, vocês podem procurar aí que vai estar sempre disponível. A gente vai estar soltando cortes durante as semanas aí também para vocês compartilharem com seus amigos. Vou fazer agradecimento aí para vocês, né, do Peds e Regatas. Pô, cara, eu já sigo vocês há muito tempo e aí um comentário aleatório meu lá num post de vocês gerou uma amizade aí. Então, agradecer de coração a parceria, espero que a gente faça muito mais vezes. Curti pra caramba, trocar ideia, parecia que a gente tava numa mesa de bar, os 4 conversando, dando risada, bebendo cerveja. Então, cara, foi maravilhosa experiência. Por mim, sempre vai ter um canal aberto, pelo Henrique também, óbvio, pela página inteira. Gostei pra caramba e espero que a gente faça mais vezes. E o que precisar da gente, vocês podem chamar sempre que estamos à disposição. Mas é isso, só gratidão mesmo, galera.
Foi uma honra Porra. participar aí. Pô, rapaziada, a gente que agradece a participação de vocês. É bom demais poder contar com gente especializada no time, gente que ama o time. E assim, sem brincadeira, se você ainda não ouviu o Nationcast, você tá perdendo tempo. Porque, além de tudo, os caras ainda têm os melhores títulos. Porque o salário em dia e porrada em falta desse último episódio foi espetacular. Eu achei que não tinha comemorado depois da morte da rainha homeopática. Mas esse do salário em dia, porrada em falta, vocês vieram pra quebrar as minhas pernas, tá? Gente, muito obrigado mesmo. É um prazer. Tenho certeza que as portas do Pads e Regatas Podcast vão sempre estar abertas para vocês. E faço das palavras do Lucão as minhas, assinando que a gente já se conhecia, ó, de longa data. E pode ter certeza, vocês colando aqui no Rio de Janeiro, vocês estando aqui no Rio de Janeiro, a gente marca aquela cervejinha ao vivaço e vai assistir um joguinho da NFL pra perder um pouquinho, botar uns cabelinhos brancos aí de leve. Muito obrigado, rapaz. Se você ainda não segue o @Pads e Regatas em todas as redes sociais, estamos no TikTok, Twitter, Instagram, Facebook, acha a gente lá. Aí o nosso canal, a gente lançou o Pads e Regatas em vídeo, tem pouco tempo, já está estourando. Então vai lá, segue a gente para você fazer parte da nossa Notification Squad, você ficar ligado em tudo da NFL. A gente cobre NBA e NFL, então tem dos dois. A gente falou lá com o @Alesudo do Philadelphia Eagles também. Então a gente traz esse conteúdo também especializado para a galera que gosta de ouvir sobre a liga de diferentes perspectivas, tá? E é isso, galera. Foi um prazer. Grande abraço. Vejo vocês na próxima.